Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Repita comigo sim, por favor. Forças renovadas, voo como de águia, correndo e não se fadigando, caminhando e não se cansando. Muito bem, pode tomar o seu assento. Nossa irmã já orou por nós e nós queremos ouvir a voz de Deus. Queridos, o capítulo 40 de Isaías, ele inaugura uma nova mensagem do mesmo profeta Isaías. O livro de Isaías tem 66 livros. Quantos livros? 66. Do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías, é uma mensagem de juízo e de disciplina sobre Israel e sobre as nações, do 1 ao 39. Do 40 ao 66, que são os últimos 27 livros, é uma mensagem de consolo, de restauração e de cura. Então o livro está dividido em duas mensagens, do 1 ao 39, palavra de juízo, de disciplina. Do 40 ao 66, uma palavra de consolo, de cura e de restauração. Tanto é que o capítulo 40, o texto já começa dizendo assim: olha, consolai, consolai o meu povo. Essa mensagem que ela é escrita para um público que está 150 anos distante de Isaías. Quanto tempo? 150. Ele vai escrever 150 anos antes dos acontecimentos que eu vou pontuar aqui para vocês, porque o Espírito de Deus está levantando esse homem 150 anos antes para trazer uma palavra de encorajamento para o seu povo. O público que ele está escrevendo é a nação de Israel, mas especialmente o Reino do Sul. O Reino do Sul tinha a capital Jerusalém. Esse público que ele está escrevendo é aqueles irmãos que estão saindo do cativeiro babilônico. Qual cativeiro? Babilônico. Eles ficaram ali naquele cativeiro pelo menos 70 anos. Ao cabo de 70 anos, quando se cumpriu a disciplina de Deus, Deus libertou o seu povo. É nessa libertação que nós temos 3 reformas. Quantas reformas? 3. Nós temos as reformas do muro com Neemias, nós temos a reforma da lei com Esdras, e nós temos a reforma do templo, que está na época do profeta Ageu. Deus está restaurando os muros da cidade, o templo na cidade está restaurando a sua palavra. E antes que esse povo comece o processo de restauração, Deus está trazendo uma palavra de encorajamento a esse povo. Esse povo que está vindo do cativeiro babilônico é um povo que estava em sofrimento, é um povo que estava sem esperança, e é um povo que estava desanimado. Por quê? Babilônia, quando invadiu Jerusalém, Babilônia acabou com Jerusalém. Depois você lê Jeremias, Lamentações, Abacuque, Daniel, que você vai entender o que eu estou falando. Eles quebram os muros, eles queimam as portas da cidade, eles quebram e queimam o templo de Salomão, e a Bíblia diz que eles fazem um arraso naquela cidade. Então esse povo que está voltando do cativo, eles estão um povo voltando de um sofrimento, sem esperança e desanimado. A mensagem do profeta é para esse tipo de gente, é para esse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, eles estavam esgotados. Estavam o quê? Esgotados. Espiritual, emocional e fisicamente. Eles estavam exauridos, eles estavam desgastados. E é nesse ambiente de sofrimento, de desesperança, de desânimo, é nesse ambiente de desgaste emocional, espiritual e físico, que o profeta Isaías vai trazer essa palavra de encorajamento, que é o capítulo de número 40. E o irmãozinho não é diferente. Nós estamos há mais de 2000 anos desse livro. Se eu não estou equivocado, nós estamos há 2700 anos desse livro. E de igual maneira, às vezes a nossa vida ela é atropelada. Às vezes nós somos tomados de súbito por problemas e por dificuldades. E não raras vezes, talvez, eu não sei se você fica assim, mas eu já fiquei assim. Às vezes a gente fica desanimado. Às vezes, dado a luta que nós estamos passando, nós perdemos a esperança.
Às vezes, dado o contexto que nós estamos passando, nós desgastamos espiritual, e não temos força para orar, nós nos desgastamos emocionalmente, porque estamos ansiosos, aflitos, oprimidos por causa da luta, e às vezes nós estamos desgastados fisicamente. Às vezes nós não dormimos direito, nós não comemos direito, ou não dormimos o tempo necessário, não comemos na hora certa, e o corpo começa a sentir alguns males que está na alma. E assim era aquele povo, e assim também somos nós em um determinado momento. E aí essa palavra, ela é para nós, e aqui é uma palavra de encorajamento. E o que o texto está falando aqui? A primeira coisa, o texto está dizendo assim, repita após mim: os que esperam no Senhor. Qual que é então o caminho de Deus para vencermos o desânimo, a desesperança? Qual é o caminho de Deus para reconstruirmos? Que é muito mais fácil restaurar do que construir. É muito mais fácil construir do que reconstruir uma coisa. É a vida. Fica um tempo sem orar, você volta a orar, você não consegue orar. Fica um tempo sem jejuar, você não consegue até entrar no ritmo. Fica um tempo sem ler a palavra de Deus. É muito mais difícil reconstruir do que construir. Então, o que a palavra de Deus nos ensina em momentos que nós estamos desgastados, emocional, físico e espiritualmente? O que a palavra de Deus nos orienta quando nós estamos sem esperança, desanimados, num lugar de sofrimento? A primeira coisa é esperarmos em Deus. Esperarmos em Deus. Agora aqui a ideia não é uma espera passiva, não é uma espera sentado numa cadeira esperando as coisas acontecer, é uma espera ativa. Ou seja, significa esperar em Deus, significa depender de Deus. Eu estou sofrendo, eu estou desanimado, eu estou esgotado espiritual, físico, emocionalmente, mas eu ainda espero no Senhor. Eu espero no Senhor. É depender de Deus, mesmo sem ver os resultados imediatos. Eu não estou vendo a porta aberta, mas eu espero em Deus que uma hora ela vai abrir. Eu não estou vendo a cura, mas eu espero em Deus que uma hora a cura virá. Eu não consigo enxergar aqui a salvação da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, a libertação, mas eu dependo de Deus, mesmo não contemplando os resultados imediatos. Ou seja, nós não podemos chutar o pau da barraca, nós não podemos desistir, mesmo cansados, esgotados, desanimados, desesperançosos com a vida. Nós precisamos esperar no Senhor. E por que nós devemos esperar no Senhor? Repita comigo: Deus tem o controle do tempo e do processo. Se tem duas coisas que arrebenta conosco, é tempo e processo. Às vezes nós temos, irmão, uma dificuldade de esperar. A gente não tem paciência de esperar. Eu lembro quando eu era jovem, isso tem um pouco tempo, né? Eu tenho só 44. Eu tinha 23 anos de idade, e aí eu queria namorar, lá em São Paulo. Uma irmã que é uma mãe para mim, a missionária Antônia, quem sabe um dia ela vai vir aqui. Você conversa com a missionária Antônia, você fala em línguas. É impressionante a irmã, tem uma unção. Ela ora todo dia, 3 horas da madrugada. E Deus usou ela, e ela falou comigo assim: meu filho, esse namoro não é para você. Entrou no ouvido e saiu no outro. Eu falei: eu vou namorar, né? E aí eu conheci uma irmã em São Paulo e falei assim: essa vai ser a minha esposa, minha namorada é minha esposa. Acabei de pregar uma mensagem e apresentei a coitada da menina. Não durou 15 dias. Coitado, eu tive que terminar aquilo que eu mal comecei, porque eu não tive paciência. Você também já deve ter colocado o carro na frente dos bois, né? Então o tempo, ele é um problema para nós. Às vezes não aguardamos o tempo de Deus. E por que nós precisamos esperar no Senhor e confiar nele? Porque ele tem o controle do tempo, irmãos. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Existe 2 tempos. Quantos tempos? O Cronos, que eu já expliquei, e o Kairos. O Cronos é isso aqui, ó, o tempo dos homens. O Kairos é o tempo de
Deus. É o tempo de Deus. Quando chegou o tempo de Deus dar um filho para Abraão com 100 anos e Sara com 90, Deus deu, porque chegou o tempo de Deus. Quando chegou o tempo de Deus libertar o seu povo do cativeiro lá do Egito, capítulo 12, verso 40 de Êxodo, que eles estavam cativos 430 anos, Deus se revelou para Moisés em Êxodo capítulo 3 e falou assim: olha, eu tenho visto, eu tenho ouvido e eu desci para livrar o meu povo, porque chegou o tempo de Deus. Nós precisamos orar para que Deus nos dê discernimento do seu tempo. Então eu preciso continuar esperando em Deus, porque Deus tem o controle do tempo. Na hora de Deus a porta se abre, na hora de Deus a cura vem, na hora de Deus o livramento vem, na hora de Deus o favor acontece, na hora de Deus o milagre nos alcança. Deus tem o controle do tempo. Nós não temos, mas Deus tem. Segundo, Deus tem o controle do processo. Deus tem o controle do processo. Ô irmãos, o que é o processo? Vamos supor que essa parede é a promessa de Deus. Eu recebo a promessa de Deus aqui. Entre mim e aquela parede, eu preciso de percorrer esse caminho. Esse é o processo. Então, nós não controlamos os processos, mas Deus controla. Agora, por que isso é importante? Primeiro, isso é libertador. Se eu sei que Deus controla o processo, eu não vou me render com o primeiro escorregão, porque quem garante que eu vou atravessar o processo é Deus. É libertador. É o José que é empurrado numa cisterna, é o José que é acusado injustamente e vai parar num calabouço, e todo mundo tentando acabar com a vida de José, não é verdade? A família, o patrão. E aí José, no Gênesis 45:5, quando os irmãos dele reconhecem que ele se revela, os irmãos ficam atônitos, estarrecidos. Nossa, é o José. E José fala assim: olha, não preocupe-se, não foram vocês que fizeram aquilo, foi Deus que me enviou na frente. Quando eu sei que Deus controla o processo, eu não vou perder tempo com sentimento de disputa, de competição, de vingança, de raiva, de falta de perdão. Não importa o que as pessoas fizerem a mim, quem cuida do processo da minha vida é Deus. É Deus, Ele é o Senhor. Por quê? Por que é importante isso aqui? Porque entre mim e a promessa de Deus que existe o processo, talvez algumas pessoas vão tentar entrar no meu caminho para me atrapalhar, mas eu não vou me render, não vou ficar com o coração azedo pelos que fazem, porque quem vai conduzir tudo é Deus. Aleluia. Segundo lugar, isso é encorajador. É o quê? Encorajador. Porque se Deus tem o controle do processo, irmãos, não tem problema o que vai acontecer no caminho de imprevisto. Deus vai me guardar em meio ao processo, porque Deus que tem o controle do processo. Quando Moisés sai lá do Egito com 80 anos de idade, comandando o povo, Êxodo 13:14, a Bíblia diz que chega num lugar chamado Pi-Hahirote. Como é que é o nome do lugar? Repita após mim: Pi-Hahirote significa beco sem saída. Você já sentiu um beco sem saída? Por que um beco sem saída? Porque na frente estava o mar, atrás estava o exército e do lado tinha a montanha. Então é Pi-Hahirote, beco sem saída. Moisés está ali orando e Deus fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo o que? Ô irmão, nós temos que orar sempre, mas tem hora que você tem que tomar atitude. Aleluia. Tem hora que você tem que tomar decisão. Eu fui aconselhar alguém um dia desse, nem é da nossa igreja, ele era de outra igreja e ele estava prestando serviço para mim, e ele interrompeu, assim: pastor, me aconselha. E aí eu aconselhando ele me contando a história. Eu falei: irmãos, além de orar, você tem que tomar uma atitude, meu filho. Deus está esperando você tomar uma atitude. Tem gente que não quer tomar atitude, aí fica com essa conversa, é como se adiantasse alguma coisa. Não, eu estou orando, e Deus está falando para você: é tempo agora de agir. É tempo de agir, é tempo de tomar uma atitude. Aleluia. Tem gente que fica com essa conversa, é uma desculpa, né? Porque não quer tomar uma decisão. Ah, pastor, estou orando. Ah, pastor, estou orando. Ok, meu irmão, mas tem hora que também que a gente precisa agir. Nós precisamos tomar atitudes. Aí a Bíblia diz que ele está em Pi-Hahirote. Pi-Hahirote significa o quê? Beco sem saída. Moisés talvez achou: é o nosso fim. Israel talvez pensou: é o meu fim.
Faraó olhou de longe e pensou: é o fim. Mas não foi o fim, porque quem tem o controle do processo é Deus. Deus abre mar, Deus, ele faz a lua parar, Ele faz o sol parar, Ele derruba gigante, Ele fecha a boca do leão, porque quem controla o processo é Deus. É Deus. Então, como que eu vou responder ao desânimo, ao sofrimento? Como que eu vou lidar com o cansaço, com o esgotamento? Eu preciso esperar, depender, mesmo não vendo resultado, esperar, porque Ele tem o controle do tempo e o controle do processo. Amém? E aí a minha pergunta é: você tem esperado em quem? Se você esperar no homem, irmão, você vai se frustrar. Se você esperar em você mesmo, você vai se desesperar. Mas se você esperar em Deus, você verá o milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que aqui tem algumas promessas. Primeiro, repita após mim: renovação das forças. O que nós inquirimos aqui nesse texto? Se alguém precisa de um renovo, é porque essa pessoa está cansada. Ô irmãos, nós cansamos às vezes, irmãos. E não é pecado cansar, não. Você já não precisa responder, senão o pastor entra em desespero. Você já ficou aquele dia assim: eu não quero ir no culto hoje não? Eu já. Você já ficou naquele dia assim: nossa, eu queria que o culto acabasse mais rápido? Você já teve esse sentimento? Eu já tive. Cansado, emocional, espiritual e fisicamente. Nós nos cansamos. Homem de Deus cansa, irmãos. Mulher de Deus se cansa. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra renovar no hebraico aqui é a ideia de trocar. É como quem troca roupa ou uma veste na batalha. Então a ideia é o seguinte: quando nós estamos cansados e fracos espiritualmente, Deus Ele vai trocar. O que Ele vai trocar? Ele vai trocar a nossa força pela força dEle. Ele vai pegar a nossa força ilimitada e substituir pelas forças ilimitadas dEle. Sabe aquele momento que você chega para a vida e diz assim: olha, eu não aguento mais, mas você continua? Você continuou porque a força de Deus estava sobre você. Eu continuei porque a força de Deus estava sobre mim. Talvez você não falou para ninguém, mas lá na sua alma só você e o Espírito Santo sabe. Você falou assim: eu não estou aguentando isso aqui mais. E aí alguém chega perto de você e fala assim: como que você dá conta? Nem você sabe responder. Mas a Bíblia diz que o renovar é como trocar de roupa. Quando decanto alabassura e anda lamarrás, nós não estamos aguentando mais. Deus coloca a força dele no lugar da nossa força e nós continuamos para a glória de Deus. Vocês estão me entendendo, amém? Olha que legal. 1 Reis capítulo 18. O profeta Elias vai orar para chover. Ele vai orar para quê? Para chover. A Bíblia diz que quando ele vê uma mão, tamanho da mão de um homem, subindo do mar, na verdade ali não é um mar, ali é um rio, mas pouco importa agora. A Bíblia diz que ele fala com Acabe assim: prepara os seus cavalos, diga para cá, prepara os cavalos, que vai vindo chuva aí. Aí o Acabe pega o cavalo, né? Pega o cavalo. A Bíblia diz em 1 Reis que o profeta Elias é tomado de uma unção e ele ultrapassa a carruagem de quem? Acabe. Quando, irmão, que um homem corre mais que um cavalo? Não corre. Eu cresci em roça. Meu avô teve vários cavalos, teve um manga larga por último. Eu andava de cavalo direto. Aquilo anda a 80 km por hora, dependendo do cavalo e da raça. Como que o profeta conseguiu ultrapassar uma carruagem? É porque a força de Deus estava sobre Elias. E como eu não estou pregando para a parede, e Deus me trouxe aqui nessa noite para falar essa palavra para alguém que você diz essa semana ou esse mês que não aguenta mais, Deus lhe trouxe aqui para trocar a sua força pela força dele. Deus, levanta a sua mão, porque Deus te trouxe aqui para te dar uma força sobrenatural para você prosseguir diante dessa luta e diante dessa dificuldade. Quem acredita nisso e recebe, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Esse é um glória a Deus de verdade. Se eu assustei, imagina o inferno. Deus tem renovo a cada manhã. Cada manhã Deus tem um renovo. Talvez você pode estar hoje acabada, física e emocional. Talvez você está aqui esperando o momento, e aqui é natural isso,
para ir para casa e descansar. Talvez você está aqui com um grande pepino para descascar amanhã, um abacaxi. Você fala: Deus, eu não tenho força para isso. Mas deita, dorme e descansa, meu irmão, porque Lamentações 3:23 está escrito: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. A sexta-feira ainda nem existe, mas já há da parte de Deus, decanta lá basura e anda lá amarras, uma renovação te aguardando para você ter vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda promessa, repita após mim: asas como águia. Significa elevação espiritual. A águia, irmãos, é símbolo na Bíblia. Repita após mim: visão, força e resistência. Eu não sei se você já estudou o universo das águias, vale a pena. A águia tem muitas características interessantes, tanto é que o crente é comparado com... Você não vê crente comparado com galinha, com galo, com pomba. Crente é comparado com águia. Minha mãe mora numa roça, né? Essa semana eu estive lá almoçando com ela, 290 quilômetros. Fui lá almoçar. Aí eu trouxe um monte de ovo. Aí de vez em quando eu ando no quintal lá, cebola, tem tudo que você imaginar, tem até abacaxi no quintal. Aí eu fico olhando as galinhas só ficam olhando para a águia. Não, a águia para cima, para cima. Por isso que o crente é comparado com águia. A águia, ela tem várias características. Talvez um dia eu pregue sobre isso aqui. A águia é o seguinte: se ela estiver voando aqui, sobrevoando o céu de Curvelho e começar a chover, sabe o que ela faz? Ela alça voo e ela voa acima da chuva. A águia não voa debaixo de tempestade, a águia voa acima da tempestade. Por isso que ela é símbolo de visão, de força e de resistência. Ela não é esmagada pela tempestade, ela voa acima da tempestade. Por isso quem espera no Senhor é comparado com uma águia. Por quê? A tempestade vem, mas ela não nos mata. O problema vem, mas não nos esmaga. O Senhor nos faz andar por sobre os problemas. O Senhor não permite que a tempestade venha nos destruir, nos esmagar. O Senhor nos faz voar por sobre as tempestades. Ou seja, o Senhor nos faz ter uma visão além da tempestade. É como alguém que vai começar um curso de uma faculdade de 5 anos. Aí você tem um amigo e diz: nossa, você está começando agora, tem 5 anos pela frente. Vamos supor que você quer ser um advogado, uma advogada. Você não está olhando 5 anos, você está olhando a carteirinha da UAB na sua mão. Você está olhando o seu escritório na sua mão. Você está olhando uma cartela de clientes. Você está olhando você sendo usado por Deus para abençoar a família. A pessoa está olhando 5 anos, sala de aula, 6 horas dormida. Você não está olhando 5 anos, 6 horas dormida, comendo pouco. Você está olhando lá na frente, você formando e sendo um advogado, uma advogada para a glória de Deus. Crente águia é assim. Você está passando por uma luta e por dificuldade, você não está olhando para a luta e para a dificuldade, você está olhando para o outro lado da dificuldade. Porque você e eu sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem e pela manhã bem cedo. Glória a Deus. Assim como assim como a águia, ela sobrevoa acima da tempestade. Quando nós estamos passando por uma luta, por uma batalha, e nós falamos: Deus, eu confio em Ti, eu dependo em Ti, Deus nos faz passar por sobre as tempestades. E nós não morremos, irmãos, nós não paramos. Glória a Deus. Maravilha. Aqui o relógio hoje está contra mim, né? E nós vamos terminar também. Repita após mim assim: correr e não se cansar. Significa perseverança. Paulo diz assim em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança. Qual que é a esperança que a gente tem? Vida eterna. Então crente anda com um sorriso Colgate. Crente ri de graça, porque nós temos uma esperança viva. Um dia nós vamos para lá. Sede pacientes na tribulação, porque tribulação tem dia, hora e um momento marcado para acabar pelo próprio Deus. Aí diz assim: perseverai na oração. Perseverai na oração. O crente, quando ele espera no Senhor, ele corre e ele não se cansa. Ou seja, a vida cristã tem hora que você está correndo e tem hora que você está andando. Tem hora que você está jejuando, orando, indo em todos os cultos, subindo no monte, lendo Bíblia, falando em língua estranha. Você está na correria.
Tem hora que você não consegue ir em todos os cultos, você não consegue jejuar, você não consegue ir no monte, mas você não para de orar, você não para de ler a Bíblia, você não para de cultuar. Tem um momento de correr e tem um momento de andar. Por isso que a gente não pode ficar criticando quem está andando, porque um dia ele já correu. E a gente não deve ter inveja de quem está correndo, porque é o momento dele correr. Aqui traz uma ideia que a vida cristã é uma vida dinâmica. O reino de Deus é dinâmico. Deus é um Deus dinâmico. Haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Crente não para. Crente não pode parar. Vem um leão, igual Davi, vão matar e vão embora. Vem um urso, vão matar e vão embora. Vem o Golias, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E continua, irmãos. Nós vamos continuando, e à medida que nós vamos andando, isso aqui é um mistério, decanta alabassuri andalabarras. À medida que nós vamos andando, misteriosamente, Deus vai renovando a força enquanto você anda. Eu explico melhor. É como o povo que está andando no deserto, enquanto eles andavam, o sapato crescia no pé. Já leu isso? Enquanto eles andavam, a roupa que crescia no corpo. Eu tenho aqui um auditório que você tem muitas realizações, e você sabe, assim como eu, que quando a gente para medir, meu Deus, como que eu consegui esse canudo? Eu não sei te explicar, eu só sei que à medida que eu fui indo, Deus foi me renovando, Deus foi me capacitando, Deus foi me fazendo perseverar. Tanto é que Salomão diz assim, Eclesiastes capítulo 9, não é do ligeiro o pódio, não é dos fortes a batalha, não é dos inteligentes solucionar todo e qualquer problema, mas é daqueles que dependem de Deus. Nem sempre os ligeiros vão chegar na frente, nem sempre os fortes vão ganhar a batalha, nem sempre os sábios terão as melhores respostas, mas aqueles que esperam e confiam no Senhor vão chegar em algum lugar para a glória de Deus. Pode aplaudir bem forte o Senhor. A ideia aqui, irmãos, é que haverá, decanta labassuri andalabarras, recalabassuri andalabas, haverá graça para você enquanto você anda, haverá graça para você enquanto você corre, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, enquanto você está andando e correndo, a graça de Deus jorrando sobre nós, sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Essa é mensagem para domingo, né? Brincadeira. Eu concluo dizendo o seguinte: amados irmãos, nós precisamos não desanimar. A força de hoje não depende do nosso ânimo, mas a nossa força depende da fidelidade daquele que nos sustenta. A força que temos hoje não depende do nosso ânimo, depende da fidelidade daquele que nos sustenta. Enquanto eu estou cansado, às vezes desanimado, em um contexto de sofrimento, esgotado, físico, espiritual, emocionalmente, mas se eu decidir esperar em Deus, se eu só decidir esperar, depender de Deus, enquanto eu espero, confio e dependo, Ele me faz continuar andando, Ele me faz continuar correndo, Ele renova as minhas forças, Ele me faz passar por cima dos problemas, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a conclusão é o seguinte: quando confiamos em nós mesmos, nós nos cansamos. Quando confiamos em Deus, Ele nos fortalece, nos eleva e nos sustenta. A promessa de Isaías 40:31 é para todos aqueles que decidiram esperar no Senhor com fé. Com fé. E certamente, eu estou falando para pessoas aqui, que você está sendo desafiado a esperar. Pastor, mas eu não estou aguentando mais. Fique tranquilo, esperar é com você, renovar as forças é com Deus. Esperar, decanta labassuri andalabarras, é conosco. Fazer milagre é com Deus, porque Ele tem controle do tempo e Ele tem o controle do processo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ó Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, decanta labassuri andalabarras. Queremos magnificá-lo, recalabassuri andalabas, decanta labassuri andalabarras. Ó Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque os que esperam no Senhor têm promessa.
Os que esperam no Senhor não serão humilhados, não serão envergonhados. Está escrito desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam no Senhor. Ajuda-nos a confiar, a depender, porque o Senhor tem o controle do tempo e do processo. Pai querido, renova as nossas forças nessa hora, traga renovo emocional, espiritual, físico. Arranca todas as dores, arranca todas as enfermidades, arranca toda depressão, toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade. Traga renovo, traga restauração. Troca a nossa força limitada pela força ilimitada do Senhor, para a glória do teu nome. Pai querido e Pai amado, decanta labassuri andalamarras, recalabassuri andalabas, orianda labassuri andalamarras. Derrama graça aqui, Senhor, graça para esse que está caminhando, graça para esse que está correndo. Pai querido, esperar é conosco, renovar é com o Senhor, esperar é conosco, curar é com o Senhor, esperar é conosco, fazer milagre é com o Senhor. Então cura, liberta, abre porta, transforma, entra com restauração, em nome de Jesus. Meu irmão, receba graça, receba renovo, receba receba a força de Deus na sua vida para continuar. Em nome de Jesus você diz amém. A restauração, ela é mais difícil, mas com Deus não é impossível. Então se tem alguém aqui, que você está clamando por uma restauração, continue esperando em Deus. Então nós vamos sair daqui com essa mensagem, esperar é comigo, fazer milagre é com Deus. Qual que é o seu papel? Esperar. Dependa de Deus, mesmo você não vê nada. Confie nele, porque Ele controla o tempo e o processo. Ele troca a sua força, Ele troca a minha força pequena pela força grande dele. Quando eu espero, Ele me faz andar por sobre as tempestades, e elas não vão me matar. Glória a Deus. E a graça, estou correndo, tem graça, estou andando, a graça de Deus está sobre mim. Estende as mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E que você venha viver um tempo de restauração em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.